Olá, tudo bem? Você está feliz, alegre, contente? Muito bem. A professora está muito feliz de novamente conversar com você nessa nossa aula. Quero lembrá-lo que nós estamos trabalhando com o dissertativo argumentativo, ok? Na sequência, então, na aula de hoje, nós iremos trabalhar os modelos de introdução, ok? Já que nós iremos trabalhar esses modelos de introdução, eu quero que você entenda que o parágrafo introdutório, ele apresenta alguns componentes. O primeiro é o tema ou o tópico frasal. O segundo é a contextualização. E o terceiro componente é a tese ou fechamento. Tudo isso na sua introdução, ok? Vamos agora simular aqui uma situação problema, que seja a má gestão dos recursos hídricos. Nós lemos agora os textos motivadores e nós entendemos que a questão é os recursos, ou melhor, a questão é a má gestão dos recursos hídricos. Bom, aí eu coloco isso o quê? Numa frase, certo? Porque vai ser em cima disso que eu vou trabalhar. E aqui você tem já uma frase. E agora vamos à contextualização. O que seria isso? Entender que o tema é um problema grave causado pelo constante desperdício humano e pelas ineficiências ações preventivas. Isso eu já organizei na minha escrita, eu entendi. Então, eu coloquei lá, problema gravíssimo, causas desperdício humano e ineficiências ações preventivas. Beleza, ok? Agora, eu vou para a tese e o fechamento do meu início aí de texto. A inércia da sociedade em face de um colapso iminente com consequências catastróficas. Então, eu já entendi que por falta de atitudes realmente conscientes da sociedade, o problema tende a ser tão grave que nós teremos o quê? Consequências catastróficas e precisamos resolver isso. E no decorrer do texto, nós vamos ver quais são essas ações que estão sendo feitas, quais são os tipos de desperdício que a humanidade ela provoca, né? Ao ponto de nós perdermos nossos recursos hídricos. Mas agora vamos ver de uma forma bem sucinta esse início de texto dissertativo argumentativo. Vamos ver esse primeiro parágrafo de introdução. No Brasil contemporâneo, você sempre tem que localizar, nós vamos falar no Brasil, nós não vamos falar no mundo, porque precisaríamos de muito espaço no nosso texto para realmente falar sobre o mundo todo, precisaríamos de muita fonte, daríamos um livro. E não é um livro, é um texto dissertativo, argumentativo. Então vamos localizar. No Brasil contemporâneo, a má gestão dos recursos hídricos constitui um problema gravíssimo. Você percebeu aqui? Ali está o tema, certo? E ali já está a contextualização. Isso se deve, sobretudo, ao constante desperdício humano e às ineficientes ações preventivas do poder público. Desse modo, a sociedade brasileira corre risco de sofrer um colapso hídrico sem precedentes, com consequências catastróficas caso não se mobilize. Esse parágrafo aí, no nosso aqui, a professora precisou de estender um pouquinho a fonte, você tem aí 8 linhas, mas você sabe que o nosso é mínimo 3, o máximo 8. Nesse início, é muito importante que você seja bem claro, que você apresente bem foco, o tema, que você contextualize, que você feche essa sua tese aí, para que no decorrer do texto possam ser comprovados. O que nós vamos ter que comprovar nesse decorrer do texto, no desenvolvimento, nos outros parágrafos? Nós teremos que falar sobre a má gestão dos recursos, nós teremos que ter provas para isso, né? Pesquisas sobre isso para colocar, exemplos de desperdício, e aí então os resultados desse desperdício todo para a humanidade, ou no caso aqui, para o povo brasileiro. E aí você vai fechar o texto lá na conclusão
com uma proposta de intervenção de como mudar essa situação. Mas o que nós estamos falando hoje é a introdução, então eu vou ficar na introdução. A introdução, agora nós vamos desmanchar ela e vamos ver realmente quais são os modelos de introdução que a professora vai sugerir para você hoje. E esses modelos de introdução, o primeiro é o básico. O próximo é pela definição. O terceiro é a adjetivação mais explicação. E o quarto modelo é a declaração. Vamos ver o básico, então. Olha só, no Brasil contemporâneo, e aí você apresenta o tema. Que o tema é o quê? A nossa, deste momento, é a crise hídrica no Brasil, ok? Esse é o nosso problema. Agora, o tema, nós vamos trabalhar com a má gestão dos recursos hídricos. Aí você apresenta o tema e continua. Ainda é analisado ou analisada, depende do que você vai apresentar como tema, como um ou como a, e aí você caracteriza. Você dá um adjetivo aí para esse problema, ok? Quando você caracteriza, lá nós temos na anterior que eu mostrei a você, a má gestão dos recursos hídricos constitui um problema gravíssimo, ok? Isso se deve, sobretudo, aí você coloca as causas e contextualiza, que você consegue ver lá no início da introdução que eu mostrei a você, e a causa contextualizada também, então você pode ter uma ou duas causas. E desse modo, e aí você expõe a tese, retoma a sua tese aí. Você apresentou o tema e agora finalizando você expõe a sua tese. Outra forma de você iniciar o seu texto é pela definição. Aí você inicia ao, ou a, ou o, e você apresenta o tema. É um ou uma, você faz uma definição que ela pode ser social, pode ser científica, pode ser literária, ok? Tal, aí você retoma o tema, ainda sofre inúmeras ou inúmeros, e aí você contextualiza as possíveis ações que contribuem ou não para o desenvolvimento do tema, ok? Dessa maneira, e aí você expõe a tese. Você percebeu que sempre você finaliza a introdução com a exposição da sua tese. Você apresentou o tema, agora expõe a sua tese. A outra forma, que é a adjetivação mais explicação, você vai começar com adjetivo. Aí é bem interessante você começar a jogar esse adjetivo ali, e você já sabe o que é um adjetivo, e aí você continua. Essa é a melhor adjetivação para ou para a, e apresenta então o tema. Ademais, aí você contextualiza as possíveis ações que contribuem ou não para o desenvolvimento do tema. Logo, e aí você expõe a tese. Percebeu? E agora a última forma que eu vou sugerir hoje para você é a declaração. Você começa novamente. Você apresenta o tema e continua. Não pode ser visto ou vista odiernamente. Você vai dizer para mim, professora, que palavra é essa? Essa palavra é uma palavra da língua padrão que pode substituir o atualmente, o hoje, o presentemente. Ah, vou usar atualmente. Não, isso é uma linguagem mais rica, uma linguagem culta. Algumas palavras da língua padrão enriquecem o seu texto, ok? Algumas palavras. Odiernamente, como um ou como uma, mero ou mera, depende ali da concordância, né? Problema ou questão, aí você caracteriza novamente. E sim como um ou uma, e aí você põe mais uma caracterização, ok? Que apresenta razões, aí você explica quais são as razões, o que já ultrapassa décadas. Desse modo, e você expõe a sua tese. Então, você percebeu que existe, até agora que a professora mostrou para você, 4 modelos de introdução. E o interessante é você ir desenvolvendo já. Vou começar pelo básico. Ótimo. Agora, essa próxima proposta, começar pela definição. E essa próxima proposta pela adjetivação e explicação. E essa aqui eu vou me firmar na declaração. Você tem essas informações para melhorar o seu texto dissertativo argumentativo. Você já seguiu as aulas anteriores e você viu o caminho que nós fizemos, desde responder todas as perguntas que precisam ser respondidas no seu texto, mas o que vai realmente focar a leitura do corretor no seu texto será a sua introdução. Ela que tem que estar bem
bem organizada. Lembra que nessa introdução você tem que ter a tese do seu texto, você tem que ter a ideia defendida, ok? Você vai ter isso em 3 a 8 linhas. Você pode fazer uma introdução eficiente, com uma alusão histórica, com uma definição, com uma declaração, como nós já falamos na aula passada, e agora mais essas 4 que a professora deu aqui, ok? E você também pode fazer uma introdução surpreendente. A adjetivação, ela é surpreendente, ou por um questionamento, ok? Ou uma frase nominal, mas elas precisam, se for, por exemplo, um questionamento, precisa ser respondido no decorrer do seu texto. Então, você já viu algumas formas de iniciar seu texto e agora você viu mais 4. Então, tem tudo para o seu texto começar a crescer, ok? Essa foi a nossa aula, uma aula bem tranquila. Você, precisando, vai rever para que possa tirar suas dúvidas, começar a organizar seu texto. Então, descanse agora, relaxe, aproveite, seja feliz, ok? Um beijo da sua prof, que ama você de montão. Se cuida, ok? Logo, logo nós vamos falar novamente. Até breve!